o maior divisor comum e o mínimo múltiplo comum. E vamos aprender a como encontrar esses valores usando a decomposição em fatores primos. Vamos começar aqui decompondo o 6 e o 8. Vamos fatorar aqui o 6 e o 8, fazendo o seguinte. Vamos encontrar o primeiro divisor entre qualquer um deles. Os dois são números pares. Já que eles são pares, tanto o 6 como o 8 são divisíveis por 2. Toda vez que ambos forem divisíveis pelo número que aparecer aqui, nós vamos marcar esse número. Então vamos colocar aqui um asterisco nesse número. 6 dividido por 2 são 3 e 8 dividido por 2 são 4. Algum desses números aqui ainda são divisíveis por 2? Sim, somente o número 4. Então, eu não vou colocar asterisco, porque não são os dois que são divisíveis por 2, e somente o 4. 3 não é divisível por 2, então vamos repetir o 3. O 4 é divisível por 2, e o resultado dá 2. O 2 ainda é divisível por 2, mas somente o 2. Então eu não vou colocar asterisco, porque somente o 2, e não são ambos. Como o 3 não é divisível, eu vou repetir o 3. O 2 é divisível por 2, que dá 1. Agora, o número 3 não é divisível por 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. O 3 é divisível por 3? Sim. 3, como ele é divisível por 3, dá 1. E repetimos o 1 aqui. Não coloco asterisco, porque somente o 3 é divisível e não os dois. Bem, quem é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo comum é a multiplicação de todos esses números que apareceram aqui. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao cubo, vezes o 3. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Então eu tenho que 8 vezes 3 é igual a 24. Ou seja, se nós caminharmos de 6 em 6 e de 8 em 8, nós vamos chegar no número 24. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos agora encontrar o maior divisor comum, o MDC. O MDC é a multiplicação dos números que tem asterisco. Nesse caso, é somente o número 2. Não tem outro. Então, o MDC entre 6 e 8 é o número 2. Ou seja, o 2 é o maior divisor comum entre 6 e 8. Vamos agora para o próximo exemplo. Temos aqui o número 12 e o número 18. Se nós caminharmos de 12 em 12, de 18 em 18, nós vamos encontrar lá na frente o primeiro comum entre os dois, que vai ser o mínimo múltiplo comum. Encontrando os divisores de 12 e os divisores de 18, nós vamos encontrar também o maior divisor comum. Então nós vamos usar a mesma técnica para encontrar o MMC e o MDC entre 12 e 18. 12 e 18 são números pares. Como eles são pares, ambos são divisíveis por 2. Vou colocar o asterisco, porque os dois são divisíveis. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Somente o número 6 é par. Então somente ele aqui é divisível por 2. Não vou colocar asterisco. 6 dividido por 2 dá 3. E 9 não é divisível por 2, então vou repetir. Como os dois são ímpares, nenhum dos dois é divisível por 2. Então o próximo primo é o número 3. Algum deles é divisível por 3? Sim, os dois. Como são os dois, eu vou colocar asterisco. 3 dividido por 3 é 1. E 9 dividido por 3 são 3. Aqui, o 3 é divisível ainda por 3. Somente ele é, não vou colocar asterisco. Repito, 1.
E 3 dividido por 3 é 1. Quem é então o MMC? Ou seja, o mínimo múltiplo comum. É a multiplicação de todos esses. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. E 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, é 4. E 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, são 9. 4 vezes 9, 36. O MDC, que é o maior divisor comum, é a multiplicação dos que têm asteriscos. Então, o MDC será a multiplicação de 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos agora para o nosso último exemplo. 36 e 48. Vamos achar os múltiplos comuns, o menor múltiplo comum entre 36 e 48. De 36 em 36, 48 e 48. Qual que é o primeiro que vai ser comum entre os dois? Então vamos lá. Ambos são números pares. Se eles são pares, nós vamos começar aqui com o número 2. E os dois são divisíveis por 2. Então vamos colocar asterisco. 36 dividido por 2, 18. E 48 dividido por 2, 24. Ambos são pares, então ambos ainda são divisíveis por 2. Então vamos colocar asterisco. 18 dividido por 2 dá 9. E 24 dividido por 2 é 12. Agora, nós temos aqui um número par, que é o 12. Somente ele é divisível por 2. Então não vou colocar asterisco. Vamos colocar o 2 aqui. O 9 não é divisível por 2, o 12 é. E 12 dividido por 2 são 6. O 6 ainda é par, somente ele aqui é divisível por 2, então não coloco asterisco. Repito, 9. E 6 dividido por 2 são 3. Ambos são ímpares. Nenhum deles é divisível por 2 mais. E por 3? Os dois são divisíveis por 3. Então, como os dois são, vou colocar aqui asterisco. 9 dividido por 3 são 3. E 3 dividido por 3 é 1. O 3 é divisível por 3. Como é só ele, não coloco asterisco. O 3 dividido por 3 dá 1 e repete 1. O MMC será a multiplicação de todos esses, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 é o mesmo que 2 à quarta. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 16. Vamos fazer um cálculo aqui. 54. 144. Então, o nosso MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 36 e 48, é o 144. Ou seja, de 36 em 36 e de 48 em 48 vai chegar no 144. E o MDC, o maior divisor comum entre 36 e 48? O MDC é a multiplicação dos que têm asterisco, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. Ou seja, o 36 tem divisores. O 1, o 2, o 3 e assim por diante. O 48 também tem divisores. Esses divisores chegam em determinado momento que nós vamos encontrar dois que são iguais, são comuns entre 36 e 48. E o maior entre eles é o número 12. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido aí a encontrar o MMC e o MDC. Dê um gostei aí no vídeo e boa sorte para você.